Bom, assim como no vídeo da sexta-feira, eu sigo absolutamente radiante e sorridente. Porém, com a diferença que dessa vez eu tô bebendo apenas café e, evidentemente, o Café Melita, patrocinador oficial do Fred Café, a Melita que desperta você para sentir mais o esporte e que apoia esse nosso canal e esse nosso quadro semanal, esse nosso encontro aqui de toda segunda-feira às 11 da manhã, a Melita especialista em café conectando, especialistas em futebol internacional, em Copa do Mundo de Clubes, especialistas em sonhos que vão virando realidade e tudo mais. Aproveita o nosso cupom de desconto, tá? É só colocar o cupom CAFRED lá no site melita.com.br para você aproveitar esse desconto especial aqui pra gente e com frete grátis em compras acima de R$ 250, tá? Obrigado, Melita, mais uma vez, para nos proporcionar esse bate-papo aqui com um pouco mais de profundidade na análise da classificação do Fluminense, porque na sexta-feira, como vocês viram, eu estava mais para lá do que para cá e resumi a minha, se é que dá para chamar aquilo de análise, aquela minha erupção de emoções, mais do que uma análise, há pouco mais de 5 minutos, e hoje dá para a gente papear um pouco mais e também já projetar a semifinal da Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira contra o Chelsea. Essa imagem, ela é muito forte, ela me deixa arrepiado, ela me deixa emocionado de verdade, tá? Porque resume o realismo mágico que eu estou vivendo, que a gente está vivendo, que muitos de nós estamos vivendo. Evidentemente nós, torcedores do Fluminense, e pessoas muito simpáticas e com bastante compaixão e com bastante empatia, que também estão torcendo pelo Fluminense no Brasil e em outros lugares do mundo. Porque eram 32 clubes e agora restam 4. E minhas amigas e meus amigos, o Fluminense é um dos 4. O Fluminense é um dos semifinalistas do mundo. A gente tem Brasil, Inglaterra, Espanha e França. Rio de Janeiro, Londres, Paris e Madrid. Não está um mapa muito ruim. O Fluminense é o Brasil na Copa do Mundo de Clubes, o que atrai simpatizantes e secadores, e tá tudo bem secar também porque faz parte do esporte. Eu já sequei muito na minha vida, acho que todo mundo que tem algum pingo de competitividade correndo nas veias vai secar os rivais em algum momento. Mas também acho bonito quando outras pessoas abraçam, enfim, cada um sabe como se portar nesse momento. Porém, o Fluminense não é apenas o Brasil na Copa do Mundo. O Fluminense é o não europeu. É o Fluminense contra a Europa. É um Fluminense decolonial. É um Fluminense que se torna, em algum grau, o primeiro brasileiro a participar da Liga dos Campeões na história. Porque estamos ali do lado de 3 dos últimos campeões da Liga dos Campeões e times que estão normalmente nas fases finais da Champions no retrospecto recente. Aliás, metade deles, dos 4 semifinalistas, está invicto. E o Fluminense é um deles. Ao lado do Real Madrid, PSG e Chelsea, claro, já perderam nessa competição. Estamos, portanto, a 2 passos do paraíso. E tudo isso está acontecendo por méritos próprios de jogar melhor do que os adversários, de ter feito a própria proposta de jogo funcionar melhor nos grandes jogos. O Fluminense fez um mata-mata perfeito até aqui, ou praticamente perfeito. Tá jogando muita bola mesmo, tá? Porque tá controlando grandes adversários nas grandes partidas. No mata-mata, Inter de Milão ao Hilal, na estreia o Borussia Dortmund. Quando foi convocado a entregar mais de si, quando olhou para os adversários como Davi contra Golias, porém não olhando de baixo para cima e tentando ficar na ponta dos pés para ter a mesma altura, o Fluminense entregou jogos muito, muito eficientes, interessantes, distintos entre si na forma de jogar. O Fluminense, com essa caminhada e com essa jornada, eu acho que já dá para a gente dizer que atingiu um novo patamar de grandeza. Deu um passo adiante enquanto clube, enquanto história. Clubes crescem assim, né? Clubes diminuem de outra maneira.
A história é um carro alegre, né? A história ela sempre está em movimento. E é nesse movimento mais recente que o Fluminense está expandindo-se de verdade. Assim. Eu não acho que isso seja uma visão só porque eu torço para o Fluminense. Isso está me dando muito orgulho e isso aumenta o sonho, porque faltam 2 jogos. 2 vitórias muito difíceis, 2 classificações, uma classificação e uma final muito difícil, se vier a final, mas já foi mais distante. Agora a gente está mais perto do que nunca. E a tal internacionalização da marca, que a gente gosta muito de falar no futebol brasileiro, né? Ela está em curso. Está de fato acontecendo. Quem não conhecia o Fluminense ou pouco conhecia, agora conhece. Jornalistas de TVs de vários países do mundo estão estudando o Fluminense. Estão vendo o Fluminense jogar. Torcedores de rivais que o Fluminense enfrentou vestindo a camisa do Fluminense ou torcendo para o Fluminense, assistindo as partidas, vibrando com gols do Fluminense. É muito bonito quando você começa a dar uma navegada aí para ver as mais diferentes torcidas de diversos países em algum grau se conectando com o Fluminense. É claro que não é o mundo todo assistindo como uma Copa do Mundo de seleções, né? É uma audiência muito menor, depois a gente vai ter uma noção disso quando saírem os números, se a FIFA os divulgar, mas sem nenhuma dúvida tem mais gente assistindo ao Fluminense hoje do que em qualquer outro momento da história. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E tem muita gente, repito, estudando e tendo que analisar o Fluminense e tudo mais. Eu estou curioso para ver qual vai ser o primeiro veículo internacional a contar a história da conexão Renato Gaúcho e Fluminense. Se vão falar daqui na Inglaterra do belly goal, né, do gol de barriga, ou na língua castelhana, el gol de vientre, de estômago. Eu não sei como é que se fala. O pessoal da TNT Esporte México, por favor, me ajude. Mas enfim, tá sendo bonito acompanhar tudo isso, orquestrado por esse rapaz que eu acabei de mencionar. Renato é um personagem central para esse realismo mágico, mais uma vez trazendo esse termo para cá, porque ele de fato conseguiu organizar esse Fluminense, diversificar esse Fluminense, entender a força desse elenco e fazer com que tudo isso acontecesse até aqui, né? Está sendo realmente muito interessante ver essa versão do Renato Gaúcho nessa Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, eu adorei de verdade o pedido que ele fez, reforçando o pedido, para que os torcedores saíssem de casa com a camisa do Fluminense, que vestissem com orgulho, que colorissem as ruas do Rio de Janeiro e de diversas cidades do Brasil e do mundo com o verde, o branco e o grená. Eu, inclusive, eu tô com uma pequena dor em meio a tanta alegria e estando tão radiante de não estar no Rio, né, cara, assim, nesse momento. Vou chegar daqui a pouco, como eu disse no último vídeo, mas eu queria muito poder desfilar nas ruas do Rio de Janeiro com a camisa do Fluminense nesse momento. Se tudo acontecer como o João de Deus parece querer, eu vou chegar, não vou nem mencionar, mas você já entendeu, né? Vou chegar depois da final, eu espero que o Fluminense faça parte dela e seja o protagonista desse resultado. Um passo de cada vez, não quero me adiantar, mas é a ansiedade, né? E quais são as valências demonstradas por esse time organizado e orquestrado pelo Renato? Cara, a força mental do Fluminense tá me surpreendendo muito, muito, muito positivamente. Primeiro que toda a bola é a última e ao mesmo tempo é a primeira. O que eu quero dizer com isso? É a última porque a luta, entendendo a importância de cada dividida, porém sem ansiedade, então também é a primeira. É a última sabendo que não é a última. Encara-se como a última, porém até a página 2, porque também não pode ser a última, não é mandar o goleiro para a área no primeiro minuto. Então, assim, eu gosto dessa interpretação, a adaptabilidade, que eu já citei aqui, né? Ao adversário, às fases do jogo, uma defesa muito sólida, uma pressão muitas vezes alta, outras vezes um pouquinho mais baixa e raramente uma linha realmente baixa do Fluminense. Ataques, ondas de ataques muito eficientes. O Fluminense não tem desperdiçado tantas chances assim, apesar das duas e daquela primeira, principalmente, do Cano contra o Al Hilal. A força mental demonstrada depois do empate do Al Hilal, ela é muito, muito, muito
tem que ser muito elogiada, porque muitos times poderiam se fragilizar ali, poderiam se despedaçar, poderiam perder, se desnutrir e se desorganizar. O Fluminense, pelo contrário, deu um passo adiante depois do gol do Al-Hilal. E eu vejo uma união, cara, muito bonita que se vê em cada jogada. Isso não funcionaria se não houvesse ali algo de relacionamento mesmo entre os jogadores, jogador e treinador, jogador e presidente, jogador e departamento físico, departamento médico. Tem algo ali que muitos jogadores destacam que existe no Fluminense há muito tempo, e isso também é mérito do Mário Bittencourt, de trazer esse ambiente que parece muito saudável do clube para dentro de campo em jogos muito importantes. E o Fluminense tem jogado de maneira linda. Não é linda como a seleção de 70, mas é linda dentro das possibilidades e contra as probabilidades. E por isso eu vou recomeçar a olhar, eu vou começar a rebobinar para a classificação pela última cena das quartas de final, que já havia sido encenada contra a Inter de Milão, que é o círculo de jogadores e comissão técnica ao redor do pavilhão, ao redor da bandeira do Fluminense. O Fluminense sendo celebrado por esse grupo, e isso é uma cena muito bonita. Imagina se é o seu clube fazendo isso, se é o seu time. É um negócio que realmente dá muito orgulho. É pro mundo ver, né, cara? É de fato pro mundo ver, assim. E eu não me canso, nessa rebobinação da vitória contra o Al-Hilal, de ver o gol do Hércules. O nosso herói mitológico que teve quase 12 trabalhos na mesma jogada, né? Assim, do início ao fim, o Hércules foi hercúleo. O Hércules trouxe valências maravilhosas de um volante com potencial de ser grande. A torcida do Fortaleza já sabia disso. A torcida do Fluminense, parte dela, teve uma impaciência que me irrita muitas vezes, com um começo naturalmente errático de jogador que teve a vida mudada e atordoada por que me parecem ser boatos, que já foram apagados. E uma jogada que começa com um desarme. O desarme, para mim, é um negócio de manual. Porque ele, por trás do jogador do Al-Hilal, que eu não me lembro qual era, não sei se era Milinkovic-Savic, ele consegue roubar sem fazer a falta e já vira querendo atacar, tenta a finalização, desvio, o Samuel Xavier, importante, consegue ganhar de cabeça, e o domínio, depois da projeção ofensiva, que não foi chutar e desistir de jogada, foi chutar e dar um passo adiante para receber, se o Samuel Xavier ganhasse essa bola aérea, e ele consegue dominar com uma qualidade, com um talento maravilhoso e a finalização certeira. Que jogada! Que gol da vitória! É o pacote completo ali que o Hércules entregou mais uma vez. Eu também, evidentemente, não me canso de ver o chutaço, o golaço de Matheus Martinelli. Mais um grande moleque de Xerém. Essa é uma característica do nosso clube, neste século, porém não somente, mas especialmente, que é algo para a gente ter muito orgulho e sempre garantir e pressionar que toda gestão, seja no futuro SAF ou não, tenha uma obrigação no estatuto de investir tantos por cento do orçamento em Xerém, porque o Fluminense precisa disso. Além de ser um trabalho comunitário, além de ser um trabalho social, além de olhar para diversas regiões e comunidades do Rio de Janeiro para trazer essa molecada. E o Matheus Martinelli é mais um grande expoente. Não é novidade, todo mundo já tinha visto na Libertadores. E é muito feliz vê-lo mais estável, mais constante, com momentos de intenso brilho, abraçado pela torcida e em pleno crescimento. É uma estabilidade de crescimento também. Não é uma estabilidade em termos de estar estagnado. E 23 anos de idade, ok? Mais novo, inclusive, do que o próprio Hércules, que tem 24. Falando em idade, não tem como, nesse rebobinar do Al-Hilal, não falar do Fábio. O que o Fábio fez naquela defesa felina na cabeçada do Koulibaly, uma defesa decisiva. Eu sempre fico impressionado e vendo várias vezes lances parecidos com esse, quando os goleiros conseguem, com o braço, alcançar uma bola que já tinha passado do corpo.
Eu acho isso algo fisicamente desafiador, meio sobre-humano, sabe? Quando o goleiro consegue pegar uma bola atrás do próprio corpo. E o Fábio conseguiu. Nesse tiro disparado pelo excelente Koulibaly. O Fábio parou o Koulibaly e a defesa do Fluminense resistiu como pôde aos arrepios dos escanteios do Rubem Neves. Assim. Essa combinação está até agora nos pesadelos de torcedores do Fluminense, porém sobrevivemos. Aliás, eu lembro que no vídeo do anúncio do Renato Gaúcho, com muito carinho pelo que o Mano Menezes fez no ano passado, entendendo o papel de cada treinador nessa linha que traz o Fluminense até aqui, né? Diniz, Mano, Renato, todos com o devido papel. Em certo momento desse ano não dava para ser humano porque não dava para se limitar a sobreviver. E estamos vivendo. Olha o que a gente está vivendo. A gente está mais do que vivendo, a gente está delirando. A gente está sonhando algo que não era sonhável. Vai? E agora a gente chega a encontrar mais um inglês numa Copa do Mundo de Clubes. Fluminense e Chelsea nessa terça-feira, um reencontro para o Thiago Silva, que aliás é ídolo de 3 dos 4 semifinalistas. Só não foi do Real Madrid, porque em algum momento o Thiago tinha qualidade para ser titularíssimo ao lado do Sérgio Ramos, de qualquer zaga do mundo. E até hoje eu fico um pouco irritado que ele tenha ficado tanto tempo no Paris, com todo respeito ao PSG e à Liga Francesa. A qualidade do Thiago Silva era para ser irretocável no mundo inteiro. A Europa respeita muito o Thiago, mas eu tenho certeza que se ele tivesse ficado, em vez de ter ido para o PSG, ou ter ficado menos tempo no PSG e ter alcançado o talento dele enquanto elenco, ele poderia ter jogado no Barcelona num dos auges nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e do Real Madrid também. Porém, enfim. E é o reencontro do Fluminense com o João Pedro. Aliás, entre esses links, eu tô com uma camisa aqui do Fluminense tricampeão brasileiro em 2010, que é uma camisa que eu nunca tinha usado. Ela estava inclusive com, como é que se diz? Com a etiqueta. Porque eu sempre guardei essa assinatura do Deco aqui. Um link, um elo entre Fluminense e Chelsea. Um dos meus grandes ídolos. O Deco era absolutamente fantástico. Eu comecei a trabalhar em 2011 no Esporte Interativo, cobrindo, entre outros clubes, o Fluminense e assistindo aos treinamentos e aos jogos do Deco. Depois desse título em 2010, que foi meu último título enquanto apenas torcedor e não torcedor e repórter. Enfim, eu estou digredindo muito aqui, eu tenho que dar uma focada. O Fluminense é mais uma vez azarão. O Fluminense é mais uma vez o patinho feio. O Fluminense é mais uma vez o cara que chega com shape de frango numa academia de halterofilistas financeiros. O Fluminense pega, inclusive, um clube mais rico do que o Al Hilal, bem mais rico do que a Inter de Milão. Sabemos dos investimentos do Chelsea, desde o Abramovich, porém de maneira ainda mais intensa desde a chegada da gestão do Bowley. Até aqui na Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea não fez nenhum grande jogo de brilhar os olhos. Porém, isso também faz parte de uma característica histórica desse clube, que é ser um clube copeiro. O Chelsea não é favorito, daqui a pouco ele vai lá abocanhar uma Liga dos Campeões contra o Bayern em Munique. O Chelsea não vai chegar a lugar nenhum, isso lá com o Di Matteo ainda, né? Trocando comando no meio do caminho. Tuchel chega depois, campeão contra o City do Guardiola. O Chelsea, ele é um clube copeiro. O Chelsea, ele tem como veia ganhar. Jogar bem às vezes funciona. Às vezes vem ao lado disso. Em outras não precisa. E eu acho que é uma dessas competições. Não que o Chelsea venha jogando mal, porém vem jogando bem distante, como foi o segundo semestre da temporada, do que a gente projeta para esse elenco e projeta para esse time. E a gente fica na dúvida do quanto que a gente está exagerando nas projeções de tantos jogadores jovens e alguns muito pouco testados, ou o quanto que é difícil organizar tantas chegadas e partidas, ou se, de fato, a gente poderia estar vendo mais do que o Maresca vem apresentando. Contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, que o Chelsea poderia ter
feito mais do que o 1-0 com o Palmer acordou. Ele vinha dormindo nessa Copa do Mundo de Clubes até aqui e o Palmeiras o deixou muito solto. Então o Palmer acordou, o Nkunku deixou boas impressões, finalmente. Talvez ele tenha uma ressurreição com a camisa do Chelsea, tal qual teve o Cucurella depois de um começo ruim. O Andrei Santos claramente pedindo passagem, foi titular. E o João Pedro mostrando, mesmo com apenas nem um tempo completo, que ele tem muitas possibilidades de ser o melhor atacante desse Chelsea. O Chelsea, portanto, é um adversário forte com jogadores muito bons que quando estão num bom dia, ainda mais em conjunto, quando são vários desses jogadores em bons jogos, em boas atuações no mesmo jogo, realmente vira um adversário muito, muito difícil de ser batido. Porém, o Chelsea é muito instável. Dentro do mesmo jogo, dá para ver vários Chelseas. Portanto, o Chelsea é um favorito acessível. Eu colocaria 60-40, tá? 60 para o Chelsea, 40 para o Fluminense. Não mais do que isso. E também não menos do que isso para o Chelsea. O Chelsea, contra o próprio Palmeiras, teve um segundo tempo em que consegue fazer o gol por uma infelicidade, desvio e falha do Everton. Mais uma falha, inclusive, de um goleiro do Palmeiras contra ingleses em mundiais. E foi quando o Palmeiras também encontrou algum pingo de coragem nas próprias chuteiras. Acho que uma grande falha do planejamento do Abel nesse jogo, mais uma vez, né? O Abel tem tantas qualidades, mas muitas vezes acho que ele tropeça no excesso de cautela. E a maneira como o Palmeiras respeitou demais o Chelsea no começo do jogo e no primeiro tempo, eu acho que é um problema sério. São lições que podem ser lidas e interpretadas pelo Fluminense, pelo Renato, pelos jogadores. Como que eu analiso as diferentes áreas do campo do Chelsea? Né? Olhando para o geral, não apenas para esse Chelsea da Copa do Mundo de Clubes. É um sistema defensivo frágil, que é um barco que entra água, é um barco furado nas laterais e no centro da zaga. Dá para você fragilizar e vulnerabilizar esse sistema defensivo do Chelsea com alguma frequência se você se organizar para tal. O goleiro é o pior link, o pior elo do time, né? O Chelsea está consertando a falta de conversão ofensiva com os centroavantes, né? O Delap e agora o João Pedro. Mas ainda não consertou o gol e está lá o Sanchez ainda. Então, defesa frágil e goleiro fraco. O meio-campo excelente. O pulmão do Chelsea é o meio-campo. Ainda mais com o retorno do melhor jogador em Moisés Caicedo. Daqui a pouco eu trago o que eu penso que vai ser a escalação do Chelsea. E um ataque muito criativo, porém com baixa taxa de conversão, que está sendo solucionada ou tentando ser solucionada com as chegadas do Delap e do João Pedro. Olhando para esse jogo, e agora olhando para as escalações que eu projeto aqui, o Chelsea tem duas suspensões, dois jogadores suspensos. O Delap, que é o centroavante contratado para tentar solucionar essa falta de gols, e o Cowell, zagueiro, às vezes de lateral esquerdo, porém mais zagueiro com o Maresca. Bom jogador. Na zaga deve entrar o Tosin Adarabioyo, li corretamente, eu sempre me enrolo com o nome dele. E no ataque, eu tô muito em dúvida. Eu tô gravando esse vídeo antes de escutar o Enzo Maresca, então eu não sei o que ele vai dizer. Mas se o João Pedro não tiver condições físicas de ser titular, o que talvez não aconteça, talvez ele tenha condições, porque contra o Palmeiras, o Maresca tinha falado no máximo alguns minutos, ele entrou logo no começo do segundo tempo, jogou quase 40 minutos, ou mais do que 40 minutos. Então pode ser que o João Pedro tenha condições de começar. Eu acho que se não for o João Pedro, vai ser o Nkunku, que já falei aqui, foi bem contra o Palmeiras. Porque eu acho que o Jackson foi pro fim da fila nesse momento. Depois de um fim de temporada ruim e da expulsão boba, estúpida, contra o Flamengo. Então eu acho que mesmo o Jackson, voltando de suspensão, não jogou contra o Palmeiras e eu acho que ele não seria titular contra o Fluminense, mesmo com o Delap suspenso e sem condições físicas plenas do João Pedro. Então eu acho que pode ser o Nkunku. Portanto, eu acho que o Chelsea vai no 4-2-3-1 com o Sanches no gol. O Malo Gusto do lado direito
Não sei se o Reece James vai voltar bem fisicamente e voltaria para... O Malo Gusto teve um bom jogo contra o Palmeiras, né? Chalobah e Adarabioyo, Cucurella. Aí o Caicedo do lado do Andrei Santos, se o Lavia não estiver bem fisicamente. Se o Lavia estiver bem fisicamente, eu acho que ele vai de Lavia. Mas eu estou apostando que o Lavia não estará 100%. Enzo Fernandes dando um passo adiante. Palmer e Pedro Neto. Eu coloquei o Palmer na direita e o Pedro Neto na esquerda, mas o Maresca tem invertido isso nessa Copa do Mundo de Clubes, então não sei por qual lado cada um vai cair. E aí eu aposto no Nkunku, porém se o João Pedro estiver bem, vai ser o João Pedro. Suspensos do Fluminense, Freitas e Martinelli. O Martinelli é mais importante para o Fluminense do que o Freitas, no geral, porém nesse momento o Freitas é mais importante porque o Martinelli tem substituto e o Freitas não. Portanto, também por isso, mas não somente, eu mudaria o esquema. Eu iria mais com o Fluminense no esquema que jogou melhor, mas empatou com o Borussia Dortmund. Eu voltaria para a linha de 4 defensores. Eu colocaria Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Thiago Silva, René, voltando de suspensão, obrigado Fuentes, mas volta René. No meio, Hércules e Bernal. Nonato, mais à frente. O Nonato não pode sair do time, com todo o carinho que eu tenho pelo Paulo Henrique Ganso. O Nonato está voando, e eu acho que tem que entrar o Hércules, do lado do Bernal, nesse meio campo. Arias e Serna, ok? Eu sei que o Canóbio, ele tem uma função defensiva muito importante e ele foi muito bem incomodando o Borussia Dortmund e correndo o campo inteiro e tal, mas eu gostaria de já ver desde o começo alguém mais incisivo ali para tentar aproveitar as costas do Malo Gusto ou do Reece James, porque tem espaço por ali. Assim como tem espaço do outro lado, porém o Cucurella ele é mais chato, ele é mais difícil, só que o Arias é o Arias, né? Então vamos ver se o Arias vai conseguir dobrar o Cucurella. Porém, eu gostaria de ver o Serna começando, e se não der o Serna e o Fluminense ainda precisar de alguém mais incisivo, coloca o Keno. Não sei se eu teria o Canudo ali como prioridade por aquele lado, e o Germán Cano, não vou nunca mais discutir a titularidade do Germán Cano aqui, tá? Então, finalizo essa parte do vídeo para depois passar para perguntas e respostas, lembrando como o nosso Enfio, o Henrique Filho, que eu já citei num vídeo aqui recente, o Fluminense é um chato. O supercomputador da Opta, mais uma vez, coloca a gente com chances ínfimas, né? O Fluminense já desafiou 98% de chances de rebaixamento. Lutem até o fim. Eu estava naquela arquibancada desde o fatídico jogo contra o Atlético Mineiro, que tinham, sei lá, 9, 10 mil pessoas no Maracanã chovendo, e eu estava lá. Pênalti, gol do Fred e tudo mais, que começou a arrancada antes mesmo daquela virada contra o Cruzeiro. E agora a gente pode desafiar, lá no começo, os 99 ou 100% de chances do Fluminense não vencer a Copa do Mundo de Clubes. Agora as chances de classificação para as semifinais... quer dizer, o Fluminense, no começo, o supercomputador dizia que tinha menos de 2% de chances de estar nas semifinais, e já desafiamos esse número. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que esteja escrito, como diz a nossa trilha sonora da Libertadores. Já retificamos a Libertadores e talvez seja agora de dar algo ainda maior do que uma Copa do Brasil para personagens que lá estiveram e não estavam na Libertadores conquistada. Estou falando de Thiago Silva e estou falando de Renato. Passo a passo. Estamos a 2 passos do paraíso. Perguntas e respostas. Selecionei 4 aqui que vieram pelo Instagram. O querido Henrique me perguntando se eu vou para Nova York. Eu não vou. Primeiro, porque eu tô com muita coisa para fazer aqui, profissional e pessoal, e eu tenho uma viagem marcada para o Brasil, para me casar com a Sara no Brasil, na segunda-feira, dia 14. E na véspera da final, que eu não sei se o Fluminense estará lá, eu tenho o show do Oasis aqui em Manchester. E antes e depois disso eu tenho que fazer várias coisas, organizar minha vida aqui, então não vou para Nova York. E segundo motivo é que, se deu certo sem mim até agora, eu não sou supersticioso, porém sou, né? No creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Então, sigamos assim. Fernando, como é lidar com a falta de interesse dos europeus nessa competição incrível
O interesse, ele realmente é muito baixo aqui na Inglaterra, não consigo falar da Europa. Não sei se a torcida do Chelsea inglesa está começando ali. Agora vão conseguir ver um jogo que não seja às 2 da manhã, né? Enquanto o Fluminense vai ser 8 da noite aqui. Porém, eu vejo algumas opiniões e alguns tweets e algumas páginas e alguns jornalistas que me irritam muito, como se essa Copa do Mundo de Clubes fosse uma tragédia. Eu entendo os problemas, eu entendo que é uma Copa do Mundo bancada pelo dinheiro saudita, que é uma Copa do Mundo da FIFA querendo cada vez mais dinheiro para si, porque entendeu que a mina, o pote de ouro também está nos clubes e não são nas seleções. Eu entendo que o calendário tem que ser revisto em algumas outras pontas. Tem todas as questões que coexistem com o que é um sucesso dessa competição fora de alguns dos grandes centros econômicos. Eu não estou nem aí se a Inglaterra não liga para a Copa do Mundo de clubes. Eu quero que se exploda, sacou? Porque se o cara que está aqui não consegue enxergar para além do próprio umbigo por conta dessa cabeça colonialista, dessa cabeça imperialista, o problema está com ele também. Se ele não está vendo as cenas das torcidas do Fluminense, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do Boca Juniors, do River Plate, dos torcedores sauditas, dos torcedores de países que não são o centro econômico do futebol, se eles não estão vendo isso, é falta de leitura ou falta de vontade de ler o quadro completo. Próxima pergunta. Igor Santos, se tivesse que escolher somente um artista ou banda para ouvir a vida inteira, qual seria? Cara, muito difícil porque, muito provavelmente, independentemente do artista ou da banda, eu encheria o saco muito antes da minha vida acabar. Espero também, né, que seria uma vida longa o suficiente para encher o saco desse artista e dessa banda, porque, por mais que você goste de alguém assim, é muito complicado a vida inteira ficar escutando a mesma voz, né, ou as mesmas músicas. Porém, dentro dessa realidade paralela, Milton Nascimento é o grande artista da minha vida e do meu coração. Então seria Milton, Clube da Esquina e tudo que ele trouxe de tão lindo nessa voz que não é desse mundo. Matheus Pacheco, qual a sensação como torcedor nesse momento, tendo que viver longe de outros tricolores? E aí eu volto àquele ponto da dor que me dá de não estar no Rio de Janeiro, ou de não poder me organizar, conseguir me organizar para ir para Nova York, para Nova Jersey, enfim. Mas se tudo der certo, quando eu for ao Maracanã com a Sara e com os amigos ingleses, britânicos, não são ingleses, no dia 17 para Fluminense e Cruzeiro, a gente vai estar vivendo um momento ainda mais especial do que o atual. Ou celebrando pelo menos o que já atingimos, que é histórico. Então eu quero abraçar muita gente nesse Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. Estarei lá. E vamos ver o que acontece até lá, gente. Até o vídeo pós Fluminense e Chelsea na semifinal da Copa do Mundo de Clubes.